Ainda de pé, meus irmãos, abramos nossas Bíblias. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, nós leremos a partir do versículo 12 até o versículo 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 12 até o versículo 17. A palavra do Senhor nos diz: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta manhã. Oremos ao Senhor mais uma vez. Glorioso, santo e eterno Deus, nós te somos agradecidos pela Tua palavra. Nesse momento, ó Pai, este é o alvo da nossa gratidão. A palavra com a qual o Senhor nos exorta, nos admoesta, nos abraça, nos acolhe e, sobretudo, acalma o nosso coração. Dá-nos, ó Deus, a compreensão, pelo Teu Espírito Santo, daquilo que Tu tens a nos dizer nesta manhã. Atende-nos, Pai, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, um propósito presente na palavra de Deus é que ela traga paz e calma para o nosso coração. Ela traga paz e bênção para o nosso coração. Não é comum, ou melhor, não é incomum que nós, em alguns momentos, quando confrontados diante da palavra de Deus, ao invés de paz, ao invés de calma, ela nos traga aflição, medo. Vez por outra eu ouço, ao final da exposição de um texto, alguém que relata e diz: morria de medo deste texto, não gostava de ler, que temor eu tenho, quanto assombro me traz essa leitura. Porque, meus irmãos, ao contrário daquilo que Deus propõe, muitas vezes o texto bíblico é usado para oprimir, para coagir, para subjugar, e esta não é a proposta do Evangelho. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, para que sejamos libertos, para que possamos servir ao Senhor com alegria, não seja outra a nossa motivação, que o que nos traga à casa do Senhor a cada manhã de domingo seja a satisfação de estarmos aqui. Renovar as nossas esperanças, para que se cumpra na nossa vida aquilo que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é constrangimento, não é receio do que poderá acontecer caso eu descumpra, para que ouvir a casa do Senhor não seja um hábito, mas seja um prazer. Não sejamos escravos, mas sejamos livres. E o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Romanos, digamos, uma carta um pouco que complexa para a nossa interpretação, mas nesse capítulo 8, ele começa nos dizendo que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Somos libertos, somos salvos, não somos mais ou menos salvos. Não estamos num processo em que Deus decidirá lá no final
sobre a nossa salvação ou a nossa condenação. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, de maneira que a possibilidade de não haver salvação é para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Paulo, dessa forma, divide o mundo entre os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. E aqueles que estão em Cristo, para eles já não há condenação. A eles já está destinado o céu, a salvação, a vida eterna, a glória eterna ao lado de Deus. E aí, meus irmãos, é o momento em que nós olhamos para a nossa vida, a partir do que Paulo escreve, para fazermos esta avaliação, que é pessoal, e que pode e deve trazer paz ao nosso coração, de todos nós que vencemos o frio, vencemos a chuva e estamos aqui nesta manhã para louvar e bendizer o nome do Senhor. Paulo diz, entre outras coisas, nós podemos pensar, mas como é que eu posso saber se eu me incluo entre estes para quem já não há mais nenhuma condenação? Como é que eu posso saber se eu estou incluído neste grupo seleto, a quem nenhum mal, nenhuma condenação, a sombra da morte já não paira mais? E Paulo começa dizendo, meus irmãos, no versículo 12 desse capítulo 8, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que Paulo está querendo dizer? Nós não somos devedores à carne. E o que o Paulo quer dizer com isso? Não existe um escrito de dívida, porque Cristo pagou esse preço. De maneira que se não somos devedores à carne, não precisamos viver segundo a carne, e não precisamos fazer aquilo que nos impõe o nosso credor. Somos devedores ao Espírito. Imaginemos, meus irmãos, pensando um pouquinho em economia, não é um assunto que eu domino, nem gosto nem um pouco, não gosto de números. Não gosto de números. Mas aqueles que viveram um pouquinho mais como eu, lembram daqueles anos em que as missões, o Brasil tinha uma dívida altíssima, e as missões do Fundo Monetário Internacional faziam visitas constantes ao Ministério da Fazenda e ao governo brasileiro para dizer ao governo brasileiro como ele deveria se comportar. Porque, afinal de contas, vocês são meus devedores. Então, vocês têm que se comportar dessa maneira. Vocês têm que agir assim, têm que viver dessa forma. Quando nós somos devedores a alguém, este alguém se vê no direito de determinar o modo de vida que nós devemos ter. Quando nós somos devedores a alguém, nós temos ali um escrito de dívida com alguém, esse alguém se vê nesta liberdade de determinar o nosso modelo de comportamento. As nossas decisões são sempre norteadas pela opinião daquele a quem somos devedores. E Paulo diz, olha, pelo sacrifício suficiente de Jesus na cruz, nós não somos mais devedores à carne, de maneira que não precisamos mais viver segundo a carne, não precisamos mais praticar as obras da carne, porque fomos libertos deste escrito de dívida. Já não somos mais devedores à carne, de maneira que o pecado já não mais habita em nós. Já não somos mais reféns do pecado, como se vivêssemos segundo a carne. Mas agora nós vivemos segundo a lei do Espírito de Deus. Lá no sacrifício suficiente de Jesus, quando passa pela cruz, experimenta a morte. Ele vence a morte, ele vence o pecado. E nós, no nosso batismo, morremos com Ele a sua morte, para participarmos com Ele na sua ressurreição, de maneira que o desejo de pecar já não habita mais o nosso coração. Não somos mais devedores à carne.
Não habita no nosso coração, isso Paulo quer dizer, o desejo de pecar. Este foi mortificado e é mortificado todos os dias. De maneira, meus irmãos, que quando a palavra do Senhor diz que o que é nascido de Deus não vive pecando, é porque esse desejo de pecar já não existe mais. Meus irmãos, nós, por estarmos no mundo, somos tentados todos os dias, porque somos humanos. Mas ser tentado não significa ceder à tentação. A nossa condição humana nos expõe todos os dias a todo tipo de desejo, a todo tipo de sentimento, a todo tipo de vontade, mas entre desejar, entre ter a vontade, entre experimentar as sensações e os sentimentos que são inerentes a todo ser humano e permitir que elas aconteçam em nossa vida, há uma distância muito grande. Não cabe ao cristão, ou não pertence ao cristão, a ideia de, e aí sem nenhuma crítica direta a nenhuma outra interpretação, mas já não cabe ao cristão aquela ideia de que eu peco, confesso, peco, confesso, peco, confesso. Já não há mais esta relação. Eu pequei e confessei. Pequei e estou perdido, confessei e estou salvo. Aí eu vou lá, peco novamente, estou perdido novamente, confesso, estou salvo. Isso já não existe. Nós confessamos apenas uma vez e confessamos o nome do Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E neste momento somos libertos desta dívida, deste escrito de dívida com a carne. De maneira que somos tentados como Jesus foi tentado. Porque ali no deserto ele era um ser humano. Enquanto ser humano ele foi tentado, mas ele não caiu na tentação, porque o Espírito Santo de Deus estava com ele naquele momento. E o Espírito Santo de Deus que veio sobre nós no dia do Pentecoste, caminha conosco, crentes em Jesus Cristo, servos de Deus, ele caminha todos os dias conosco, e nos abre os olhos e nos alerta, e não permite que nós caiamos em tentação. Até porque, pelo menos dominicalmente, nós pedimos ao Senhor, entre os tantos pedidos que fazemos na oração do Senhor, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque estamos expostos ao mundo, nós somos tentados todos os dias, mas nem porque somos tentados, nós pecamos. E não pecamos porque nós temos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus em nós não permite que nós caiamos, e porque nós não caímos, nós podemos ter a certeza de que não há nenhuma condenação direcionada a nós. Nós não pecamos, porque o Espírito de Deus está em nós. Mas por que nós oramos todos os dias pedindo perdão? Pelas tentações e pelo mal que elas nos fazem, pelo dano que causam ao nosso coração. E pedimos força a Deus para que Ele nos renove todos os dias, porque o escrito de dívida foi pago por Cristo. Já não somos devedores à carne, vivemos segundo o Espírito de Deus. Paulo segue dizendo: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. A segunda razão, meus irmãos, que nos faz compreender que já não há nenhuma condenação para nós, é o fato de sabermos que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos toma pelas mãos e nos conduz e nos guia, e não permite certamente que sejamos atingidos e alcançados e vencidos, derrotados pelas tentações. Porque o Espírito de Deus é quem guia a nossa vida. É Ele quem nos orienta pelo caminho por onde nós andamos. É Ele quem está nos orientando em todos os momentos. Meus irmãos, nós pensamos muitas vezes, quando pensamos no fato de sermos guiados pelo Espírito de Deus, nós pensamos em coisas menores. Pedimos nas nossas orações que Ele nos guie
que Ele nos oriente, mas nós imaginamos muitas vezes que esse guiar, esta orientação, está lá na hora de tomar uma decisão apenas. Está apenas naquele momento em que eu escolho o modelo do carro que eu vou comprar, para turminha aqui que daqui a uns 20 anos vai casar. O Espírito de Deus vai guiá-los ali na hora de escolher o noivo ou a noiva, futuro marido e futura esposa. Que o Espírito de Deus vai orientar na hora de comprar o apartamento ou a casa nova. Que o Espírito de Deus vai orientar apenas nessas decisões, mas a orientação, o guiar do Espírito de Deus é muito maior e muito mais amplo. Ele é aquele que nos conduz pelos caminhos certos e que nos livra do pecado, e que nos orienta e que nos faz enxergar o certo e o errado, a discernir o que é e o que não é vontade de Deus. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos orienta. E outra questão, meus irmãos, para a qual nós precisamos prestar muita atenção, é o Espírito de Deus quem nos guia, não somos nós que guiamos o Espírito de Deus. Nós vemos aí nas redes sociais algumas coisas tão absurdas, para não dizer ridículas, daqueles que se autoproclamam, se auto-intitulam líderes na igreja do Senhor e que chamam para si a responsabilidade de guiar o Espírito de Deus. E um verdadeiro circo é armado em nome de guiar o Espírito de Deus e não ser guiado por Ele. Coisas horrorosas, tristes de se ver. Aí você vê lá o sujeito tira o paletó, joga e cai a metade da igreja. O outro aponta o dedo como se estivesse disparando uma arma de fogo contra alguém e aquele cai. E aí ele acha que ele está com aquilo ali, ele está guiando o Espírito de Deus. Nós não guiamos o Espírito de Deus, nós somos guiados por Ele. A palavra de Deus que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado e levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, o Espírito de Deus esteve com Jesus, o fortalecendo, e ele venceu as tentações. Porque aquele que é nascido de Deus, aquele sobre cuja vida já não há mais nenhuma condenação, ele se deixa guiar pelo Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus quem nos conduz. Não somos nós que o conduzimos, nós somos dele, não ele é nosso. Ele não é nosso, nós somos dele. Não somos nós que o guiamos, é Ele quem nos guia. E ser espiritual, meus irmãos, é se deixar levar, se deixar conduzir, se deixar guiar pelo Espírito de Deus, pelos caminhos que Deus determina. A palavra do Senhor fala sobre o servo de Deus, Filipe, que precisava fazer uma viagem, e o Espírito de Deus o guiou por um caminho por onde nem todos gostavam de passar. Era um caminho deserto, mas o Espírito de Deus o guiou por ali, porque tinha para ele uma tarefa, porque tinha para ele uma missão, e ali ele teve encontro com aquela alta autoridade de Candace, a rainha dos etíopes. O seu ministro da fazenda estava ali, querendo entender a palavra de Deus, e o Espírito de Deus o guiou por ali, para que ele pudesse falar da palavra de Deus, para que ele pudesse guiar aquele homem, e aquele homem então, guiado, ouvindo a palavra de Deus, convencido pelo Espírito Santo, aponta para o lado em determinado momento da sua viagem e diz: ali há água, o que impede que eu seja batizado? E a salvação na vida daquele homem foi possível, porque Filipe se deixou guiar pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, já não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Já não é o caminho que eu escolho seguir, mas é o caminho que Deus escolhe para que eu siga. Já não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus, a qual até Jesus se submete. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, esta é a minha vontade. Mas o Espírito de Deus o orienta naquele momento, ele repensa e refaz a sua fala e diz: antes faça-se a tua vontade e não a minha. Assim vivem os que são guiados pelo Espírito de Deus. Não resistem,
mas são guiados pelo Espírito de Deus. Porque, meus irmãos, não sou eu quem guio, não sou eu quem orienta, eu sou orientado e guiado todos os dias pelo Espírito Santo de Deus, e assim vivem os servos de Jesus, os servos do Senhor, e nisso nós sabemos que sobre a nossa vida já não há nenhuma condenação, porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Não é onde eu quero estar, é onde Deus quer que eu esteja. Não é o que eu escolho fazer, é o que Deus determina que eu faça. Isso é uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E aqueles que são capazes de viver uma vida guiada e orientada pelo Espírito Santo de Deus, podem ter paz no seu coração e saber que sobre a sua vida já não há nenhuma condenação. Podem saber que são de Cristo Jesus. E por fim, meus irmãos, não que este seja o último argumento de Paulo, mas é o último que nós vamos tratar nessa manhã. E ele diz: por que não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados? Mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Não recebemos espírito de escravidão, mas recebemos espírito de adoção. E aí, uma terceira forma que o texto nos mostra e nos orienta pela qual nós devemos avaliar a nossa vida para saber se somos, de fato, libertos, se de fato vivemos uma vida sob a orientação da palavra de Deus, se sobre a nossa vida já não repousa nenhum tipo de condenação, mas somos libertos na palavra de Deus, é a nossa relação com Deus. O apóstolo Paulo diz que nós recebemos um espírito de adoção. Era da cultura dos romanos, era muito presente a ideia da adoção, sobre a qual um cidadão romano poderia adotar uma criança, dar a ela o seu nome, fazer dela herdeiro de todo o seu patrimônio, e ela seria para esse cidadão alguém com os mesmos direitos de um filho natural, ainda que não tendo nascido dele, mas era alguém adotado. E Paulo diz: se você quer saber se sobre a sua vida não repousa mais nenhuma condenação, avalie a sua relação com Deus. O seu relacionamento com Deus como é? É um relacionamento de pai e filho, de intimidade, de amizade, de confiança. Quem Deus é para você? Deus é seu pai, e Ele é seu pai porque você tem a liberdade de dizer a Ele aquilo que não diria a mais ninguém, porque você tem intimidade com Ele, porque você de fato e de verdade nutre com Deus essa relação de intimidade, porque em alguns momentos, meus irmãos, e para a vida de alguns, Deus é um soberano tirano, perverso, que castiga o tempo todo, e tudo que fazemos para Deus, fazemos com medo da punição, da sentença e do castigo. Como é a nossa relação com Deus? De muitos púlpitos, meus irmãos, se ouve aquele discurso: olha, se não fizer, este mal ou aquele vai te acontecer. Se você não fizer, você está sujeito a este tipo de praga, de mal e de condenação. E estes apresentam Deus não como um pai, mas como o tirano, o carrasco, aquele que pune, aquele que está sempre pronto ali com os açoites na mão para nos maltratar. Mas Paulo diz que nós recebemos, meus irmãos, não o espírito de escravidão, mas o espírito que temos recebido de Deus, é o espírito de adoção, pelo qual nós temos a liberdade de chamar Deus de Pai, meu Pai, com quem eu sou íntimo, e de falar para Ele das minhas fraquezas, e de falar para Ele dos meus fracassos, e de falar para Ele dos meus erros, e falar para Ele das minhas imperfeições. E quando eu abro o meu coração para dizer a Deus
de toda esta limitação, Ele não me pune, mas Ele me abraça, Ele me oferece o colo, Ele me oferece uma segunda chance. Como o pai do filho pródigo não o puniu, antes deu uma festa quando recebeu de volta o seu filho. Tamanha alegria de ter de volta aquele que era nascido dele. Nós somos filhos de Deus, meus irmãos, não somos escravos de Deus. Nós somos filhos de Deus e para isso fomos libertos, para termos o prazer na companhia e no convívio do nosso Pai. A nossa vida não é perfeita, nós erramos, e quem é que não erra? Todos nós erramos, mas nós temos um Pai que nos perdoa todos os dias. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz o profeta. Nós não servimos a um tirano, nós não servimos a um carrasco, nós servimos a um Deus que é Pai. E que nos dá uma segunda chance, uma terceira, uma décima, e que renova sobre nós as suas misericórdias todas as manhãs, porque é nosso Pai. Ele não é o nosso carrasco, Ele não tem para nós uma cela, Ele não tem para nós um calabouço, Ele não tem para nós um lugar de escravidão e de prisão. Ele nos tem oferecido a salvação e a vida eterna. E diz o texto da palavra do Senhor, tudo isso para que não vivamos novamente ou outra vez atemorizados. Para que não vivamos atemorizados. Porque nós recebemos o Espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. E somos, segundo Paulo, co-herdeiros com Cristo, porque Ele é o Filho de Deus e nós nos tornamos irmãos de Jesus. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem nos dá essa garantia é o Espírito Santo de Deus. Você não precisa acreditar nessa verdade porque eu estou dizendo, mas creia porque é o Espírito Santo de Deus que fala no seu coração que você é filho de Deus. Que você é filha de Deus, e que Ele se importa com você, e que Ele te ama, e que Ele te perdoa. É o Espírito Santo quem fala ao seu coração, através da Sagrada Escritura. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, como se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Assim nos garante a palavra do Senhor. A palavra que traz esperança ao nosso coração. Somos herdeiros, porque somos filhos de Deus, somos herdeiros. Não de uma cela fétida, não herdeiros do fogo eterno, da perdição e do inferno, mas herdeiros das coisas espirituais, herdeiros do céu, herdeiros das maravilhas que Jesus foi preparar, como Ele nos diz na sua palavra, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos um lugar. Somos herdeiros da salvação, somos herdeiros da vida eterna, somos herdeiros das coisas espirituais, somos herdeiros das coisas celestes, somos herdeiros de tudo aquilo que o Pai tem construído para nós. O que está destinado a nós são as coisas do alto. São as coisas que pertencem à salvação. Isso é o que está destinado a nós. E quando nós olhamos, meus irmãos, para o texto da Sagrada Escritura, para o texto da Palavra de Deus, nós enxergamos que em vivendo desta maneira, nós somos libertos e sobre a nossa vida já não há mais nenhuma condenação. Se você ainda tinha alguma dúvida, se está salvo ou não, avalie a sua vida a partir destas palavras de Paulo. Se tudo isso se aplica à sua vida, a salvação te é garantida e o que está destinado a você é a vida eterna ao lado do Senhor. Uma caminhada, uma vida com Deus. É isto que está destinado a você. Portanto, louve, bendiga o nome do Senhor por tudo aquilo que haverá de herdar na vida próxima, por aquilo que desfruta e desfrutará na vida presente, pelas bênçãos da vida por vir. Deus não espera que nós sejamos perfeitos. Como os nossos filhos não são perfeitos, e nós os amamos a si mesmo, assim também nós não somos perfeitos, e Deus nos ama
e nos tem amado. Mas nós somos salvos, e porque somos salvos, somos herdeiros da graça, herdeiros do favor, herdeiros das coisas espirituais, herdeiros de tudo aquilo que pertence à salvação, tudo aquilo que reside e que Deus tem preparado para nós no céu. Que Ele nos abençoe e nos guarde, meus irmãos, nesta manhã, sabendo que somos livres do poder da carne, que sobre a nossa vida já não há nenhuma condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. Saia daqui nesta certeza, que você está em Cristo Jesus, e sobre a sua vida não há nenhuma condenação, mas o que está destinado lá no final é o céu com o Senhor, é a salvação, é a vida eterna. E não é pela minha declaração, é porque o Espírito Santo é quem testifica essa verdade no seu coração. Não está nas minhas mãos, nem nas mãos de homem nenhum, a condenação eterna. Mas é o Espírito Santo quem testifica que somos salvos, herdeiros de Jesus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus da salvação. Que Ele nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Meus irmãos, caminhamos assim para o final do nosso culto, que a palavra de Deus tenha trazido esperança, alegria para o nosso coração, tranquilidade e paz acima de tudo, e que nós tenhamos a certeza que a palavra nos dá, já não há condenação. Nós não somos do mundo, não somos devedores à carne, somos tentados, mas não somos vencidos pelas tentações, porque o Espírito de Deus nos guia, Ele nos orienta e nos conduz. E Ele nos conduzirá agora também, quando nos preparamos para deixar este santuário. Ele nos conduzirá, Ele nos dará orientação. Em todas as nossas decisões e passos, Ele será conosco e o nome dEle será glorificado. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, assim vamos orar, encerrando o nosso culto desta manhã, rogando as bênçãos de Deus sobre a nossa semana que se inicia. Glorioso, santo e eterno Deus, te somos agradecidos por este tempo especial de oração, de alegria, de louvor, de tributo, de festa, que vivemos aqui, na Tua casa, na Tua companhia, até onde fomos guiados pelo Teu Espírito Santo. Por isso, ó Pai, festejamos, por isso, ó Pai, nos alegramos, por isso, ó Pai, Te bendizemos. E agora, Santo Deus, preenchidos na Tua palavra, Te pedimos que nos conduza, Senhor, aos nossos lares, aos nossos destinos, que nos acompanhe ao longo desta semana, que o Teu Espírito Santo continue a nos guiar, a esclarecer na nossa mente, nos dar tranquilidade e paz ao nosso coração. Sê conosco, ó Pai, sê por nós, ouve e atende a nossa oração. Nós Te rogamos no nome e no amor de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneça agora e para todo o sempre. Amém.